A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje faremos uma reflexão sobre o Salmo 73. Esse salmo é o Salmo de Asaf. E nós iremos falar, meditar um pouco nele, para trazer esperança para a sua vida, para trazer um conforto para a sua vida, para sanar as suas dúvidas, para sanar as tuas indagações. Nós vivemos num tempo tão complicado que às vezes nós não paramos para refletir e analisar, trazer um devocional para a nossa vida, e isso é importante. Às vezes nós ficamos muito na questão técnica da palavra de Deus, mas o devocional, ele é muito importante. O devocional é aquela leitura simples, é aquela leitura diária, que fala abertamente com o íntimo do seu coração, e isso é importante. Talvez você está precisando dessa palavra, talvez os problemas, as indagações, as dúvidas, os problemas do dia a dia fazem com que você se sinta fraco, se sinta indefeso, e a palavra de Deus, ela vem reforçar a nossa estrutura espiritual e vem trazer mais confiança e também mais ousadia na palavra de Deus. Então, o Salmo 73, no versículo 1, Asaf reconhece que Deus é bom. Por mais que ele tenha algumas indagações que vai surgir com o texto, ele entende e compreende que Deus é bom para o seu povo. E ele também sabe que Deus abençoa aqueles que têm o coração puro. Ele deixa muito bem claro isso. Mas, como tudo não são flores, o versículo de número 2 e número 3, ele vai ver que há orgulhosos, há pessoas más, e ele quase perde a confiança em Deus porque ele ficou com inveja dessas pessoas. Ele vê dois contrapontos, ele vê dois lados: o servo bom e fiel e aquela pessoa infiel que não segue a Deus, que é má. Então ele vê os dois lados da moeda no versículo 1 e depois ele vai ver no versículo 2 e 3. E ele vai começar a ter algumas deduções de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência e de acordo com aquilo que ele está vendo. Aquilo que ele está vendo com os olhos carnais não é a realidade de Deus, não é o pensamento de Deus e não está nos planos de Deus. Por quê? Se no versículo 1 ele fala que Deus abençoa aqueles de coração puro e que Deus é bom para com o povo de Israel, no 2 e 3 ele vai ver pessoas orgulhosas, ele vai ver pessoas que são más, e ele começa a perder a confiança em Deus, porque ele fica com inveja dessas pessoas. No versículo de número 4 até o versículo de número 12, ele vai definir essas características dessas pessoas más, e ele vai chegar a uma conclusão ilógica, irreal, porque ele vai deduzir e resumir de que os maus não sofrem, ele vai deduzir que eles estão cheios de forças e saúde, que não é uma realidade, que eles não sofrem, que a violência está sobre eles, que o coração deles está cheio de maldades, que a mente deles só vive, a mente deles vivem para fazer o mal. Então ele começa a fazer uma série de deduções, levando em consideração de que eles estão em vantagem. E no versículo de número 10 ele vai falar que o povo de Deus começa a seguir essas pessoas que fazem o mal e crê naquilo que elas dizem, naquilo que elas fazem como certo, como conduta, como norma, como padrão, e ele começa a perecer. Aí ele vai dizer aqui, a partir do versículo de número 13, que parece que não adiantou nada eu me conservar puro. Então ele
coloca uma indagação no próprio ser, na pessoa que ele é, dizendo assim: para que eu sou crente? Para que eu sirvo a Deus? Para que eu estou me guardando tanto, sendo que o ímpio olha para Deus e zomba de Deus e diz: Deus nunca vai descobrir isso. Então ele começa a colocar uma série de indagações na própria maneira de viver, na própria maneira de agir, e com isso ele vai aqui no versículo de número 16, então eu me esforcei para entender essas coisas. É interessante esse versículo porque fala muito dessa questão de nos esforçarmos para compreender aquilo que estamos vivendo, aquilo que o outro vive e aquilo que Deus quer para nós. Então isso é importante. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus se alegra quando um pecador, a Bíblia vai dizer que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Ou seja, Deus não tem prazer no ato do ímpio. Deus não quer o mal do ímpio, mas está determinado, caso ele não se converta, que o final da vida dele pode ser muito trágico e muito horrível. Mas o salmista que vai se esforçar para entender a sua realidade. Essa reflexão é muito importante, nós colocarmos os pingos nos is na nossa vida, pôr como que uma mesa diante de nós e colocarmos todos os nossos problemas. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo por isso? É por causa de alguém? Não é por causa de alguém? Ou seja, e ele vai definir aqui e vai concluir que, porém, quando ele foi ao templo, ele entendeu o final dessas pessoas más. Ou seja, Deus vai entrar com providência naquelas ações más que aquelas pessoas estão fazendo. Nós continuemos fazendo aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é prazeroso para Deus. E ele vai encerrar aqui no versículo 28, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Asaf encerra a sua oração dizendo que ele compreendeu que Deus é bom e que é bom estar do lado dele. É melhor ser assim, é melhor caminhar assim, junto com Deus, sofrendo, mas sabendo que Deus tem refrigério para nossa alma. Então, eu quero deixar essa palavra para você, para que você venha refletir nela sobre a vida de Asaf e sobre a sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua situação? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Deus abençoe você e um ótimo dia e uma ótima semana.